Fala pessoal do canal do Nipo Investidor, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Aqui eu discuto estratégias sobre como investir no Japão e a multiplicar o seu patrimônio. Hoje vamos explorar o mundo dos REITs ou os Real Estate Investment Trust. Já ouviu falar? Se você está procurando investir em imóveis de uma forma mais acessível, os REITs podem ser uma boa opção para você. Mas como você sabe se um REIT é bom ou ruim? Vamos falar sobre as principais métricas que você deve considerar ao avaliar um REIT. Fique comigo até o final e não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e deixar um comentário também. Fazendo isso, eu tenho certeza que boas coisas vão te acontecer. Meu nome é Thiago Alves e agora bora pro vídeo. Para a gente começar, eu preciso te explicar resumidamente o que é um REIT. REIT é a sigla para Real Estate Investment Trust, que é uma entidade financeira que permite que as pessoas invistam em imóveis de forma coletiva. Os REITs compram, constroem, gerenciam e vendem propriedades imobiliárias comerciais como edifícios de escritório, shopping centers, hotéis, entre outras coisas. Os lucros são distribuídos aos investidores como dividendos e isso eu sei que você gosta. Eles são uma opção popular de investimento imobiliário porque fornecem exposição ao mercado imobiliário sem a necessidade de você possuir um imóvel físico. Você deve conhecer melhor essa classe de ativos por fundo imobiliário, mas existem diferenças entre eles. A principal diferença entre um REIT e um fundo imobiliário é que os REITs são empresas que investem diretamente em imóveis, enquanto os fundos imobiliários investem em títulos de empresas de investimento imobiliário, incluindo REITs. Além disso, REITs são obrigados a distribuir pelo menos 90% dos seus lucros aos acionistas, na forma de dividendos. Por fim, REITs têm a vantagem de permitir aos investidores acesso direto ao mercado imobiliário, enquanto os fundos imobiliários fornecem acesso a uma variedade de investimentos imobiliários. Ambos podem ser boas opções de investimento, mas é importante você entender as suas diferenças, avaliar qual se encaixa melhor na sua estratégia de investimento. Outra coisa que é importante você saber é que o fundo imobiliário ele paga dividendo mensalmente e o REIT, no nosso caso aqui no Japão, vai se chamar J-REIT. O J é de Japão, ou Japan, porque é em inglês. Bom, eles pagam dividendos 2 vezes por ano. Um REIT é uma estrutura financeira que permite que pessoas invistam em imóveis comerciais sem precisar possuir o imóvel fisicamente. Portanto, algo que não seja um imóvel comercial não é considerado um REIT. Agora, para você saber se um REIT é bom ou ruim, você precisa ficar atento a algumas métricas quantitativas, já que as qualitativas ficam difíceis de serem mensuradas. E a gente vai ver na prática hoje, analisando e comparando um REIT. Só para te clarear a mente, as métricas quantitativas são medidas que podem ser expressas numericamente, tais como a quantidade, o tamanho, o peso, o tempo, o custo, o lucro, a receita, entre outras coisas. Já as métricas qualitativas são medidas que não podem ser expressas numericamente e são baseadas em atributos subjetivos, tais como a qualidade, a satisfação, a percepção, a reputação e por aí vai. Fazer então uma análise qualitativa do REIT fica meio inviável para a gente. Como um REIT administra vários imóveis, fica difícil a gente analisar um por um, como a localização, a qualidade e a diversificação do REIT. A estratégia de gestão também fica meio difícil da gente analisar. Fica difícil até saber se o bairro que o imóvel está instalado é estratégico ou não. Esperamos que sim, porque quem administra não compra um imóvel num lugar que não tem potencial nenhum. Atualmente no Japão temos 61 J-REITs, ou em japonês, J-REIT, que podemos comprar tanto na SBI ou na Rakuten, e a quantidade mínima de compra de um J-REIT é uma unidade. Agora que você sabe disso, você deve estar se perguntando, e agora, né? Qual REIT que eu escolho, como que eu compro? E é isso que a gente vai ver agora. Primeiro de tudo, você pode definir um setor do REIT, algum que você tenha familiaridade ou que você conheça aí minimamente.
Então no Japão a gente tem diversos setores de atuação do REIT, né, que partem de imóveis de escritórios, imóveis comerciais, logística, residenciais, nossa. Então, no Japão, a gente tem diversos setores de atuação que partem de imóveis de escritórios, comerciais, logística, residenciais, diversificados, hotéis e tem até de healthcare, que é da área da saúde. Você pode selecionar o rate conforme o setor, o dividend yield, inclusive o preço que você está disposto a pagar pelo rate. Tem alguns que chegam perto de 600 mil ienes, uma única cota. Claro que eu quero fazer um disclaimer aqui, você não vai comprar o rate só porque cabe no seu bolso ou só porque é barato. Para nossa análise na prática, eu vou selecionar 3 aleatoriamente. Mas antes eu quero apresentar para vocês esse site que eu uso para fazer as minhas análises, o Japan Rate, o site oficial da Japan Rate Association, que é uma organização sem fins lucrativos que representa os rates do Japão. Então é só você vir no Google, digitar o Japan Rate, é esse carinha aqui, ó. Vai ter essa imagem, então é só clicar nesse japan-rate.com. Você vai entrar no site dos caras, é super completo, tem tudo a respeito de rate aqui dentro. Inclusive, você pode usar aqui essa ferramenta do Google Tradutor e traduzir tudo, né? E o legal é que ele dá um ranking aqui, por exemplo, dos rates que mais pagam dividendos. Na verdade, aquele que está com o maior dividend yield, do maior para o menor, então ele já ranqueia aqui para você. Tem informação de ETF e outras coisas aqui para você dar uma olhada também, beleza? Tem a versão em inglês dele, clicando aqui, que também aparece outros rankings, cara, que é muito legal. E você pode clicar dentro do rate que você quer, para você ter mais detalhes, né, a respeito dele. Então, só traduzindo aqui para vocês verem, tem a parte de preço unitário, rendimento, volume de negociação. Uma coisa que é muito importante, que é qual o setor do rate, no caso aqui do Ichigo, que eu cliquei. A maior parte dele é de escritórios, né? E só um pouco é comercial. Quando fala de rate comercial, são lojas, shopping centers. E aqui também outra coisa que é muito importante de você ver no rate é onde que ele está localizado, concentrado, né? Os imóveis, na verdade. A maioria dos imóveis aqui está concentrado na parte de Tóquio, né? Quase 70%. Outra coisa que é legal, no caso, já que a gente clicou no Ichigo, que era o primeiro lá, o que mais está pagando dividendos, né? Você pode vir aqui, né, digitar o código dele, Ichigo Office Rate Investment Corp. Aqui você tem uma informação do Google, da cotação de hoje. E eu coloquei 8975 IR, porque é relações com investidores. Então é aqui que você precisa clicar, ou procurar, na verdade, para você ver umas coisas a respeito do dividendo, por exemplo, né? Tem a parte em inglês também, eu gosto de deixar em inglês. E aqui você tem o IR, Investor Relations. E você consegue ver aqui os próximos dividendos, né? Quando que vai ser pago. Já tem um aqui em outubro, já tem outro aqui em abril. Logo vai ser pago, né? Um no valor de 4 mil e pouco. E o outro depois aqui no valor de 2 mil. Outra coisa que você tem que ver, dar uma olhada mesmo, é no portfólio do rate. Então você consegue clicar aqui em portfólio, ver quais os prédios que eles têm. E uma coisa que aparece aqui no final também é os metros quadrados que estão locados, né? Taxa de vacância. Esse rate aqui, por exemplo, ele tem quase 96% do portfólio alugado. E você também consegue ver aqui que lugar de Tóquio que ele está situado, né? Onde ele tem mais. Então você consegue ver que é por aqui na região central de Tóquio. Se a gente der um zoom out aqui, você vai ver também que você dando um zoom em Osaka, minha cidade, você pode ver que tem alguns prédios aqui. Então é legal, sei lá, de repente você passar em frente, mas é inviável você fazer o que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente de análise qualitativa, né? E aqui tem a ocupação, que é importantíssimo, né? E desde fevereiro de 22, é o que a gente tem de dados aqui, então é basicamente de hoje, um ano para trás, a gente consegue ver aqui a variação da taxa de vacância. Então 96,3% dos imóveis estão alugados, o que é um bom sinal. E outra coisa que a gente vai usar para comparar é a minha planilha aqui. É só de você digitar, isso aqui eu forneço para quem está dentro da minha mentoria. Você digita aqui, por exemplo, um outro 2971, você entra aqui e ele dá todos os dados automaticamente. Na verdade, é um pouco complicado de você pegar um por um e eu consigo filtrar isso. Além do que, eu tenho esse ranking aqui para pedir relatório, né? Que eu forneço um relatório também mais completo a respeito do rate que a pessoa está pesquisando. Então, no caso aqui do nosso exemplo, Ion Rate, comparando os 3 ao melhor, aí é só clicar aqui que ele te leva para todos os relatórios que você precisa do rate.
Agora que a gente já deu uma olhada na parte qualitativa do negócio, vamos dar uma olhada na parte dos números. Eu sei que para achar esses números na internet é meio difícil, então presta atenção. Por isso, para os alunos da minha mentoria, eu puxo todos esses dados e deixo tudo automatizado nas minhas planilhas. E aproveitando aqui a ocasião, se você quiser entrar, se inscrever para participar da Semana do Investidor de Dividendos, é só clicar no link aqui abaixo na descrição do vídeo. Como eu falei para vocês, eu selecionei 3 J-Rates aleatoriamente, portanto não comprem sem saber o que vocês estão fazendo. Isso aqui não é nenhuma indicação de compra, beleza? Mas sim um exercício na prática de como eu avalio um rate. Na minha planilha, além de você já ter os dados simplificadamente, se você quiser, clicando aqui em cima, você pode ter acesso aos relatórios mais que completos de cada rate que tem na bolsa japonesa. Além de que automatizei para que a planilha, comparando os 3 rates segundo alguns critérios, me corte um caminho e me mostre qual dentre os 3 vale a pena fazer uma análise mais profunda, uma análise mais minuciosa. Dito isso, selecionei o Ion Investment Corp, que é uma empresa que trabalha com imóveis, né? Isso é lógico, é um direito. O objetivo dessa empresa é conseguir dinheiro de forma estável, sem altos e baixos, e aumentar o valor dos imóveis ao longo do tempo. Para isso, eles compram imóveis de varejo, por exemplo, lojas e shopping centers, e imóveis que foram transformados em investimentos financeiros. Esses imóveis estão localizados em várias regiões do Japão e a empresa também investe em imóveis localizados em outras partes do mundo. Também selecionei o Healthcare Medical Investment Corp. Já esse rate investe em imóveis que são usados para cuidar de idosos e também em imóveis que estão relacionados a hospitais e a outras instalações médicas também. Por exemplo, imagine que uma pessoa idosa precisa de cuidados especiais e não pode mais morar sozinha em casa. Em vez disso, essa pessoa se mudaria para um lar de idosos, que é um lugar onde outras pessoas idosas vivem e são cuidadas. Esse rate da Healthcare investe nesses lares de idosos para comprar o prédio e outras coisas que são necessárias para cuidar dos idosos que vivem lá. As pessoas que administram o lar de idosos pagam um aluguel para a empresa, que é como a empresa consegue ganhar dinheiro. O terceiro rate que eu selecionei foi o Ichigo Office Rate. A empresa ganha dinheiro investindo em escritórios médios que oferecem estabilidade e potencial de crescimento. Por exemplo, imagine que você tem uma pequena empresa e precisa de um lugar para trabalhar. Você pode alugar um espaço em um prédio de escritório médio, que é o tipo de prédio que a Ichigo Office Rate ela investe. A empresa compraria o prédio e faria melhorias estruturais para torná-lo mais atraente para as empresas que precisam de um espaço de escritório. Eles também forneceriam serviços personalizados aos locatários, como manutenção dos espaços e serviços de limpeza. As empresas que alugam esses espaços pagam um aluguel para a empresa, que é como a empresa consegue ganhar dinheiro. Saber mais a fundo como a empresa gera caixa, gera dinheiro é muito importante. Agora, dando uma olhada nos indicadores de cada um e comparando. Vamos começar pelo revenue. Dentre os 3, dá para ver que o Ion é disparado o que tem a maior receita. Partindo daqui, eu já daria uma olhada para ver se essa receita é crescente ou não. O revenue é a quantia de dinheiro que uma empresa recebe por vender seus produtos ou serviços. É como se fosse o dinheiro que entra no caixa da empresa. Quanto mais revenue a empresa tem, mais dinheiro ela ganha. Revenue do Ion crescente, pouco mais crescente. Ponto para o Ion. O próximo indicador que a gente tem que ver aqui, comparando entre os 3, é o Net Income, ou em português o lucro líquido. Eu falo os nomes em inglês porque os dados que a gente encontra quando procura são todos em inglês. O Net Income é um dinheiro que a empresa ganha depois de pagar todas as suas despesas, como salários, aluguel, suprimentos e impostos. É como se fosse o dinheiro que sobra no caixa da empresa depois que todas as contas são pagas. O Net Income é importante porque mostra quanto dinheiro a empresa realmente ganhou em um determinado período de tempo.
tempo. Comparando os três, mais uma vez o Ion tem o maior net income. Agora é verificar se é crescente. E como a gente pode ver, sim, vem crescendo ao longo do tempo. O próximo indicador que a gente vai ver é o net margin, ou margem líquida em português. Net margin é uma medida de quanto dinheiro a empresa ganha em relação à sua receita. É calculado dividindo o lucro líquido pelo total das vendas da empresa. Isso mostra a porcentagem de cada iene que a empresa ganha que é realmente mantido como lucro. Quanto maior a margem líquida, mais dinheiro a empresa ganha em relação às suas vendas. E dentre os três, o healthcare é o que tem maior margem. Dessa vez o Ion ficou para trás, mas 30% não é uma margem líquida baixa. Isso mostra que para cada 100 ienes que o healthcare ganha vendendo seus serviços, ele mantém 44 ienes como lucro. Uma forma de entender isso é pensar em uma loja de doces. Digamos que a loja vende muitos doces por mês e ganha 10 mil ienes de receita. Mas, para produzir esses doces e manter a loja funcionando, a loja gasta 5 mil ienes. Isso significa que o lucro líquido da loja é 5 mil ienes. Se a margem líquida da loja for 50%, isso significa que para cada 100 ienes que a loja ganha, ela mantém 50 ienes de lucro. Simples ou não? Tá esperando o que para deixar o like, se inscrever no canal e participar da semana do investidor de dividendos? Anda, clica aqui, tô esperando. O próximo indicador é o ROI, Return on Equity, que é uma medida de quanto dinheiro a empresa ganha em relação ao dinheiro que as pessoas investiram nela. É calculado dividindo o lucro líquido da empresa pelo seu patrimônio líquido. O ROI é importante porque mostra quanto dinheiro a empresa está ganhando para cada iene que as pessoas investiram nela. Quanto maior o ROI, melhor é o desempenho financeiro da empresa. A empresa que tem o melhor ROI aqui é o Ichigo, mas está bem acirrado entre as três. O ideal é comparar o ROI com empresas do mesmo setor. O próximo indicador que a gente verifica é o Debt to Equity. Esse é só para verificar se a dívida da empresa está sob controle, porque os rates naturalmente têm dívidas altas. E um Debt to Equity alto geralmente significa que a empresa fez muita dívida para financiar o seu crescimento, e é isso que um rate normalmente faz. Isso pode resultar em lucros instáveis porque a empresa precisa pagar juros sobre a dívida dela. Por exemplo, imagine que você peça dinheiro emprestado para comprar muitos brinquedos para vender na sua loja de brinquedos. Se você conseguir vender todos os brinquedos, você ganhará muito dinheiro, obviamente. No entanto, se você não conseguir vendê-los, ainda precisará pagar o dinheiro que pegou emprestado, o que pode ser difícil. O mesmo pode acontecer com uma empresa que tem muita dívida. Dentre as três empresas, aqui tem o menor indicador é o Ion. Eu acho isso um bom sinal, mas é legal verificar se a empresa está com a dívida estável. No caso, vem aumentando um pouco, porém ela tem ativos que cobrem essa dívida de longo prazo e, pelo que eu vejo, também as dívidas de curto prazo. Então está sob controle. Ok, ponto para o Ion. E o próximo indicador é o Debt to EBITDA. Aqui eu te adianto que qualquer número maior que 4 é perigoso, porém eu trabalho com 6. O que mais está próximo de 6, mais uma vez, o Ion. E só para te explicar esse indicador, isso mostra a capacidade da empresa, do Ion, né, de pagar as suas dívidas. A empresa tem dívidas de curto prazo e de longo prazo. Além disso, a empresa tem algo chamado EBITDA, que é uma medida de quanto dinheiro a empresa ganha antes de pagar as suas despesas e impostos. Resumindo, o Debt to EBITDA é uma medida da quantidade de dinheiro que a empresa deve em comparação com o quanto de dinheiro ela ganha. Nesse caso, a dívida para o EBITDA da empresa é de 7,08. Um Debt to EBITDA alto geralmente significa que a empresa pode ter dificuldade em pagar suas dívidas. Isso pode ser preocupante para nós investidores. Para entender isso melhor, imagine que você pegou um dinheiro emprestado para comprar muitos brinquedos para vender na sua loja de brinquedos. O mesmo exemplo aí da Toys R Us. Se você conseguir vender todos os brinquedos e ganhar muito dinheiro, será fácil pagar a dívida. Mas se você não conseguir vender todos os brinquedos e não ganhar dinheiro suficiente, pode ser difícil pagar a dívida. O mesmo pode acontecer com uma empresa que tem
muita dívida em comparação com a quantidade de dinheiro que ela ganha. Por isso eu trabalho com 6 e acima disso já é melhor ficar em alerta. E por último eu diria que o mais importante é o FFO, Funds from Operations. É uma medida financeira usada por empresas imobiliárias e de investimentos para avaliar o desempenho financeiro das suas operações e negócios. O FFO representa a quantia de dinheiro que a empresa gera a partir das suas operações principais, excluindo despesas não recorrentes como amortização e depreciação. O FFO é considerado uma medida mais precisa do desempenho financeiro das empresas imobiliárias e de investimentos do que o lucro líquido. Porque o lucro líquido inclui várias despesas não caixa que não afetam diretamente o fluxo de caixa da empresa. O FFO é frequentemente utilizado para calcular indicadores financeiros como o índice Price to FFO, que é usado para avaliar a relação entre preço das ações de uma empresa e o seu FFO. O FFO a gente usa para os rates. A gente usar o P-Ratio para o rate não é muito recomendável. E o Price to FFO é como se fosse o P-Ratio, Price to Earnings Ratio. É para você avaliar o preço do rate, se está ali justo ou não. E esse, meus amigos, além de quanto maior, melhor. É necessário ver se é crescente. Eu estou falando do FFO. Dentre os 3 disparado, o ION é o melhor e é um FFO crescente, o que é um excelente sinal. Então, Joe, ficamos por aqui e acredito que você é bom de interpretação, o suficiente para deixar aqui nos comentários quais dos 3 rates se saiu melhor. Coloca aqui. Lembrando que a partir disso você deve ver mais indicadores e não apenas esses que eu falei no vídeo. E se você chegou até aqui ao final do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Inscreva-se no canal se não for inscrito e ative o sininho para receber as notificações dos vídeos sempre que eu postar. Se você fizer isso, eu tenho certeza que boas coisas vão te acontecer. Também deixe o seu comentário falando qual fundo você achou mais interessante e qual fundo que não está aqui que você conhece e que acha muito bom. Me siga nas redes sociais que estão aqui embaixo. Fico por aqui, até o próximo vídeo e tchau!